Não existe o direito à vida sem o direito à defesa da vida. Valmir Kopp. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da comunicação. Afinal de contas, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E essa semana, com mais uma semana. Mais uma semana, Rose. Com ecos e em quadrinhos, o nosso jornalista e cartunista Paulo Araújo. Olá, Paulo. Olá, Rose. Olá, convidados. Olá, internautas. Na verdade, nós começamos um pouco assim, mas é um ensaio já meio teatral, viu, gente? É um ensaio. Porque, na verdade, nós vamos falar de um assunto bastante sério. Quando eu morrer, eu vou contar tudo a Deus, viu, Paulo? É o caso que repercutiu mundialmente em 2015 e teve um final feliz em 2018, do garoto marfinense Abu, encontrado numa mala de viagem cruzando ilegalmente a fronteira do Marrocos com a Espanha. E virou um livro e uma comovente peça de teatro. Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus. Encenada pelo coletivo O Bonde, um grupo que pesquisa a negritude nas artes e pretende, com esse espetáculo, entre outras narrativas, debater a questão da criança refugiada, pois o número de refugiados no mundo aumenta a cada ano e os principais problemas estão relacionados com conflitos políticos, situações de guerrilhas e problemas climáticos e ambientais. Sendo assim, o que esses refugiados têm a contar a Deus e o que escondem em suas malas? Para nos relatar um pouco dessa história, recebemos a autora da peça, Maria Chu, graduada e pós-graduada em Letras e Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é dramaturga e roteirista com textos lidos e encenados em vários países como Suécia, Cabo Verde, Portugal e França. E com ela recebemos também o ator, além do arte-educador, escritor e membro fundador do coletivo O Bonde, Johnny Salaberg. Olá, Maria Chu e Johnny. Olá, bom dia. Olá, muito bom dia. Nós vamos começar realmente, quando eu morrer, vou contar tudo a Deus. Quem e o que contar a Deus? De onde surgiu isso tudo? Bem, essa peça e esse título tem duas frentes diferentes. A peça conta a história desse marfinense, Abu, e o título da peça é uma fala também de uma criança, de uma outra criança que poderia ser uma criança refugiada, mas foi uma fala de uma criança síria de 3 anos de idade, vítima dos horrores da guerra, e prestes a morrer, ela soltou essa frase para os cuidadores ali, para os enfermeiros. Ela disse: quando eu morrer, eu vou contar tudo a Deus. E ela se referia, uma criança do alto da dor dos seus 3 anos de idade, falando como um sábio, uma criança sábia, e sobre esses horrores da guerra, sobre a crueldade dos adultos. Eu já estava escrevendo a peça e já tinha um título para a peça, provisório, mas quando eu vi essa fala do menino, que era uma fala de uma criança, eu achei que o título também caberia ser a fala de uma criança. São 2 crianças diferentes, mas vítimas de situações e de conflitos causados por adultos. E a gente, na história, a gente sempre fala dos adultos e a gente não dá voz para as crianças. Nós estamos no mês do meio ambiente. E aqui no Ecos do Meio nós estamos procurando salientar muito a questão da educação, a questão dos compromissos de cada um de nós com esse meio ambiente e trazer um pouquinho essa questão da criança. E tivemos agora recentemente
também uma entrevista com a jornalista, inclusive, que foi premiada pela Flip, e que ela também traz uma questão das crianças, né? Sobre também uma criança refugiada isso. E tudo mais. Vocês acham que nós estamos realmente, no real, dando um olhar maior para essa questão das problemáticas, porque quando a gente fala parece que o mundo sempre é adulto. Mas será que a gente está olhando um pouquinho mais para essas crianças? E quando vocês fazem essa peça, vocês sentem que existe realmente uma preocupação e um retorno maior em ações com essas crianças? Bem, vou falar de 2 lugares assim diferentes, né? Depois acho que o Johnny pode completar com o lugar do ator da peça. Bem, historicamente, né, a gente olhar nos registros de livros de história, né? Ali a gente sempre tem um olhar para os adultos que protagonizaram guerras, que fizeram feitos. Mas, no período escravocrata, por exemplo, né, a gente sempre fala dos adultos que sofreram nesse período. E a gente não fala o que aconteceu com essas crianças, né? Eu tenho uma outra peça também que discute isso. A questão da criança também me interessa, né? É uma temática que me interessa. Então, eu acho que há, sim, um caminho para começar a se discutir a infância, né? Eu vejo os colegas que trabalham com arte, né, produzindo, às vezes, oficinas para discutir a infância, resgatar brincadeiras de infância, para que essas crianças tenham uma vivência infantil mesmo. Porque é quase como se estivesse pulando etapas, né? A tecnologia também chega num lugar que, às vezes, isola as crianças, né? Do convívio com outras crianças. Então, está tendo um olhar nesse sentido também, do retorno da criança às brincadeiras, ao encontro entre elas mesmas, que às vezes a tecnologia ela acaba afastando. Durante a peça, a gente fala as palavras refugiado, né? O Abu fala, eu sou um menino refugiado, tem uma questão racial, né, que o Abu ele sofre, e eu vejo algumas crianças, né, que nem todas as vezes eu consigo ir ao espetáculo, mas ouvindo ali nos bastidores, as crianças perguntam aos pais, durante a peça mesmo, mãe ou pai ou o responsável, o que é refugiado? E por que o menino chamou o outro de macaco? Eu tenho ouvido isso durante a peça. Então, a minha própria filha, quando foi assistir a primeira vez, ela não entendia a diferença de entrar em um outro país, que na concepção dela, de criança, ela tem 11 anos, tem quase 12, só era possível entrar em outro país via avião, por exemplo, ou carro, via transporte. E ela não entendia que você pode, né, fazer essa transposição a pé. E aí foi um diálogo também. Então, a peça, ela tem permitido, a gente também viu relatos também de pais que falaram, escreveram para a gente, que a peça traz uma discussão que vai além do espetáculo. De chegar em casa, de explicar, como eu tive que fazer com minha própria filha, sobre a fronteira, sobre localização geográfica do país, dos países, a questão do racismo, porque, né, desses xingamentos, de uma criança negra num país europeu e que tudo lhe é estranho. Então, são discussões que a peça levanta e traz para além da peça, né? Que continua depois. E nessas discussões, Johnny, uma coisa que me chamou muita atenção, bom, tudo me chamou atenção na peça, porque eu não vou cansar de dizer que a peça é linda, ela é maravilhosa, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano, e vou além. Mas, né, como vai ficar aqui muito... Mas foi muito lindo. Vocês tiveram alguma preparação? Você teve algum contato, por exemplo, com refugiados, para trazer aquela sensibilidade que flora em vocês, nos atores? Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido?
no processo de pesquisa e trabalho de mesa para a gente poder construir o espetáculo, a gente estudou algumas coisas sobre os refugiados. Nos aproximamos fisicamente pouco, porque foge do nosso convívio, da nossa roda de convívio. A gente teria que ir para um centro especializado que recebe essas pessoas. E aí, na época, a gente estava com um tempo basicamente curto, né, para se construir a peça, então a gente, que também acabou sendo talvez uma falha de pesquisa, vamos dizer assim, mas que depois eu acho que isso foi se completando com outras coisas, que é não se aproximar efetivamente dessas crianças, né? Porque a criança refugiada negra é diferente de uma criança brasileira negra, né? Eu vou querer saber mais sobre isso que você está falando, porque inclusive é até muito sério. Mas nós temos que dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Ação local gera ecos. O número de refugiados no mundo aumenta a cada ano. Os principais problemas estão relacionados a conflitos políticos, situações de guerrilha e refugiados climáticos ou ambientais. Segundo dados divulgados pelo CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, no relatório Refúgio em Números, o Brasil reconheceu até o final de 2017 um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2017. Você, Johnny, fala sobre a diferença mesmo desse refugiado, do menino negro, enfim, para de outros países. E você ia colocar isso exatamente. Qual é essa diferença? Então, antes do Coletivo Bonde decidir montar o texto, a gente teve uma breve experiência com imigrantes, vendedores do bairro Brás, que é de uma massa impressionante, assim. Estávamos em um outro processo, então a gente teve mais contato com imigrantes adultos do que crianças. Por isso, quando eu digo que a gente não teve uma aproximação efetiva, nesse sentido do infantil. Mas com adultos a gente conseguimos, enfim, mesmo que ainda na superfície, ter algum contato, porque o nosso trabalho lá nesse outro coletivo se dava por conta disso, da imigração e da migração. E aí, nessas relações que fomos criando nas ruas, a gente percebeu que a pessoa refugiada negra vivia num mundo completamente diferente de uma pessoa negra brasileira, ou de uma pessoa negra até de outro país que não tem essa cultura de refugiados, pela questão estética, pela questão cultural e também de construção de imaginário. Por exemplo, somos muito mais... lidamos muito melhor com a miscigenação do que com essas pessoas. Essas pessoas, elas são muito mais retintas do que nós negros um pouco mais profundo da América Latina. Então elas sofrem muito mais racismo, né, começando por aí. A outra coisa que a Chu falou é a língua, né? Então essas pessoas, elas chegam aqui no Brasil... Eu tô falando mais das pessoas adultas, né? Porque eu acho que as crianças, elas são muito consequências dos adultos, né? Elas vão para onde os adultos irem, infelizmente. Essas pessoas chegam no Brasil, elas são trabalhadas... Elas são trabalhadas para trabalhar com qualquer coisa
em sua maioria camelô, né, vendendo coisas na rua ilegalmente. É meio que uma máfia mesmo, né? Elas entram numa roda gigante que elas não conseguem sair, porque elas precisam e dependem disso, porque elas precisam de moradia, elas precisam de alimentação, elas precisam de segurança. Então, elas acabam se sujeitando a trabalhar de qualquer coisa, e isso acaba colocando elas dentro de uma caixinha de refugiado. Então, quando você olha aqueles vendedores do Brás naquela calçada imensa, ou seja, a calçada dos refugiados, né? Quando você vê várias pessoas correndo com um saquinho azul nas costas, são refugiados. Então, a criança, ela acaba indo por esse lado também, porque a criança, ela fica escondida, né, enquanto os pais trabalham nas ruas, ou ela muitas vezes não estudam em escolas aqui no Brasil, elas ficam em cativeiros, assim, né, tipo, falando bem o português claro, enquanto os pais trabalham com um trabalho totalmente escateado na rua, e elas são sujeitas a isso. E quando elas alcançam o campo da escola, quando finalmente elas vão estudar, elas sofrem mais outro racismo. E isso coloca ela num patamar de diferente, mais uma camada, porque ela já é negra, só que ela é uma criança negra refugiada. Aí, Johnny e Maria Chu, com essa peça, porque eu tive o prazer de ir ver a peça, e vou voltar, aquele Sesc lotado, e uma interação total das crianças, tanto é que vocês abrem depois mesmo essa interação das crianças e dos adultos. Como é que a gente fala desse racismo quando a gente vê que em determinados momentos as pessoas se mostram totalmente ao contrário até, com uma participação tão imensa? Como é que vocês analisam essa interação? Como é que é visto por vocês? Dentro dessa fala que você está trazendo e até pelo próprio coletivo que tem um estudo, então ele tem que ter um diagnóstico, né? Dessas repercussões. Porque se fosse inverso, vocês fizeram a peça, ninguém se interessa, vai falar com as crianças. É um diagnóstico, mas não é isso. Qual é esse diagnóstico para vocês? Acho que uma coisa muito importante de pontuar também é que o Brasil, ele é um país racista, mas não assumidamente racista, né? Tem pesquisas que as pessoas falam assim: você conhece alguém racista? Né? Ou presenciou algum ato racista? E a maioria das pessoas tem a resposta positiva, sim. Né? Eu já vi uma cena de racismo, né? Então a maioria da população vai ter essa resposta sim. E quando se faz a pergunta, você é racista? A maioria das pessoas também dizem que não são. Não. E aí fica uma coisa totalmente desproporcional. Se você já viu um ato racista, que é a maioria, mas a maioria não é racista, então quem é que comete esse racismo? Tem uma incógnita aí, mas a gente sabe que tem uma dificuldade de assumir o próprio racismo. Quando a gente está em cartaz e a gente vê essa interação, porque o público da peça, Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, ele não é majoritariamente negro. Então, claro, muitas famílias negras ou pessoas negras vão assistir ao espetáculo, mas até pela própria localização do Sesc Belenzinho, agora do Sesc Bom Retiro, onde estamos em cartaz, ele traz pessoas brancas também para ver, famílias brancas também, e são muito bem-vindas. Quando tem essa interação e pessoas negras ali no palco, é uma oportunidade também da gente discutir e problematizar esse racismo, né? Porque a gente está vendo um menino que está sofrendo, na sua jornada, uma série de dificuldades. E também essa oportunidade dos pais, que se emocionam também, que são pessoas brancas, que se emocionam, que interagem com essa peça, de rever em alguma instância o próprio racismo. Porque, voltando ao que eu disse inicialmente, tem alguma incongruência nessa balança. Se ninguém é racista, quem é que comete racismo, então?
Então, a peça é uma oportunidade para pessoas negras de se reverem representadas, de ter diálogo com os próprios filhos, independente de eles serem brancos ou negros, há a necessidade do diálogo, mas essa oportunidade também de se rever como, em alguma instância, de praticante de racismo. Será que eu já fui racista com alguém? Não um racismo direto, mas um racismo velado. Johnny, vocês sentiram isso? Vocês estão diagnosticando isso? Vocês estão trabalhando com isso? Porque o bonde não é apenas encenar, mas ele pesquisa. Como é que é esse resultado dessa pesquisa, desse trabalho maravilhoso? De novo, falando que maravilhoso. Inicialmente, íamos fazer um infantil que não necessariamente falasse sobre racismo. A nossa ideia era fazer um infantil porque era vontade de fazer um infantil enquanto artistas, né? E aí caiu em nossas mãos o texto da Chu, e aí a gente viu que era impossível só fazer um infantil pela questão da arte só, né? Pela questão da cena. Muitas pessoas, e aí acho que a Chu concorda, muitas pessoas saem do espetáculo dizendo que o infantil não é exatamente um infantil, porque a nossa encenação e até a escolha estética e dramatúrgica da Chu traz uma camada que não passa somente pela questão infantil, né? O modo de se fazer é infantil, mas o tema não é, ou e por isso que a gente tem que falar sobre isso também, né? Então, a temporada do Belenzinho e essa do Bom Retiro está nos mostrando que o espetáculo ele se faz tanto para os adultos quanto para as crianças. O nosso espetáculo ele é para crianças de 7 a 8 anos, por essa idade. A gente recebe muitas crianças muito menores que isso, então a gente começa a estudar o que é que essas crianças levam, se são as músicas, se ainda não conhece as palavras, se são as cores, né? Se é a temperatura da luz, então tudo a gente tenta pensar em todas as camadas possíveis para que todo mundo consiga absorver o espetáculo. Já a criança maior entende, conversa com os pais, a gente tem recebido muitos relatos de crianças que chegam em casa e como a Chu disse, e perguntam coisas para os pais, ficam repetindo as músicas do espetáculo, falando o texto, né? A gente fez algumas apresentações para escolas no Sesc Belenzinho e teve um menino que ele era meio blogueiro, né? Então ele tinha uma página que ele ficava fazendo o dia a dia dele. Então lá na página dele tava, eu tô indo ver essa peça, quando eu morrer eu vou contar tudo a Deus. Aí depois tem um vídeo dele quando saiu da peça, que peça legal, eles me deram ingresso. Então isso começa a entrar no cotidiano dessas crianças que não têm muito acesso, né? Entrar no cotidiano das crianças, entrar no cotidiano dos adultos, mudar cultura. Exatamente. Isso que nós estamos falando através de quando eu morrer, mas eu não vou morrer, eu vou contar tudo a Deus e a vocês. Mas agora nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos depois. Quem sabe Deus, né? A gente contou algumas coisinhas, mas contou ainda para os nossos ouvintes tudo mais. Vamos dar uma paradinha e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! Você está ouvindo o programa Ecos do Meio, com a jornalista Rose Campos. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. E hoje conversando com Maria Chu e Johnny Salaberg. É isso? Johnny, nós terminamos o bloco anterior e ficou aí uma provocação em relação a ouvindo você falar quem é o Johnny, na verdade, nessa história. Uhum. Né? Johnny, fala um pouquinho do seu personagem. Na nossa encenação, o Abu ele é dividido por 4 atores, então nós 4 fazemos Abu. Em momento nenhum na encenação, e isso foi desde o primeiro dia de processo, nós não tentamos ser a criança, não há essa tentativa de ser um menino de 8 anos. Somos um grupo de 3 homens e uma mulher, então somos Abus com corpos diferentes mesmo, né? Você vendo o elenco, são corpos totalmente diferentes.
E aí, entrando um pouco mais na personagem, a gente nunca quis ser o Abu, então a gente brinca de ser o Abu. Esse é o nosso combinado. A gente está no estado de Abu, no estado de uma criança, né? Rememorando as coisas que a gente viveu enquanto criança. E aí, o espetáculo, ele passa por vários momentos. Então, como a gente divide a narrativa, algumas pessoas acabam ficando com o Abu um pouco mais alegre, que é ali no começo do texto, que ele não pegou a viagem ainda, que ele está introduzindo a história. Eu sou o Abu, tenho a Ailê, tenho uma cachorra, adoro pudim malva. Em outros momentos do texto, já com outro ator ou atriz, é um Abu mais pensativo, cadê minha Iá, cadê meu Baba? Em outro momento do texto, já é um Abu confuso, o que está acontecendo, porque eu estou dentro dessa mala, minha Iá foi embora, meu Baba está me deixando, para onde que eu vou? E aí depois tem um Abu, finalmente com sua família, quando ele ganha, e isso é um dado real também, quando ele ganha um visto de 1 ano para ficar no planeta Europa, que ele chama, né, de planeta Europa. E aí é um Abu de volta à sua realidade, e com sua família, e com as suas culturas. Então, a gente acaba dividindo esse temperamento do Abu. Então, o espetáculo ele é realmente uma montanha-russa de emoções. Você, Johnny, que é um rapaz novo, mas que já tem prêmios aí na sua carreira, já foi indicado para tantos outros prêmios, né? Acho que é importante até a gente falar da PCA, Aplauso Brasil, Folha São Paulo e o UOL. Fico muito feliz de ter 2 pessoas novas e realmente com esse... ela está aqui dizendo mais ou menos, mas é nova também. É nova, mas já com uma bagagem, uma mala cheia de vivência. E aí, eu pergunto a você, dentro dessa vivência, dessa mala, como é que você tirou o Abu? Quem é o Abu aí para você, Johnny? Aonde você trouxe esse Abu? Onde ele está? Está vivo ainda? Não, tá super vivo. Eu trouxe da minha experiência enquanto artista negro e periférico, né? Eu sou de Guaianazes, extremo leste de São Paulo, quase saindo de São Paulo, entrando em Ferraz de Vasconcelos. E na minha infância, e isso é um pouco também que eu falo em outros espetáculos, eu tive muita experiência da rua. Eu fui uma criança que cresceu na rua. Rueira, como diziam, era rueira, isso? Exatamente. Eu não fui uma criança de apartamento, não fui uma criança... Eu fui uma criança de rua, então eu vivi todas as experiências que uma criança de rua pode viver, tanto morais, quanto físicas, quanto psicológicas. Então, eu sempre quis trazer um pouco essa realidade comigo. E aí, há um tempo atrás, eu trouxe um pouco dessa realidade, só que um tema um pouco mais adulto, que é o genocídio da população negra. Na verdade, no espetáculo adulto, não um tema, que é o Buraquinhos. Mas eu sempre quis fazer um infantil, e aí, há pouco tempo, a gente descobriu também que a Chu sempre quis estrear o infantil. Então, eu acho que esses desejos se juntaram do coletivo com a dramaturgia. Já tinha lido o texto da Chu há um tempo atrás para outro processo, e quando a gente estava pesquisando um pouco sobre esse mundo, eu pensei, tem um texto chamado Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, da Maria Chu, né? Vamos ler, vamos ver se a gente se encontra. Então, eu acho que eu busco daí, da minha experiência. Eu acho que o poço, a fonte, é meu corpo, tá tudo meio que carimbado, assim. E eu tento trazer, não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos que... Graças a esse espetáculo, eu comecei a fazer outros trabalhos infantis, né? Que até então eu não tinha experiência com trabalhos infantis, nunca tinha feito um infantil. E eu tento trazer um pouco mais desse corpo arruaceiro, né? Essa criança negra, mas que tem a sua malandragem. O Abu abriu realmente as malas do nosso imaginário para trazer um contexto, uma fala presente do hoje e despertar na população, no seu geral, os nossos Abus que estão querendo aí sair e reivindicar e falar alguma coisa. Rose, uma coisa que me chamou bastante atenção na peça, e que talvez
está dentro do que você falou, é como a criança ela tem a capacidade de transformar, pela imaginação, uma situação ruim em uma situação boa. Por exemplo, que a mala é uma situação ruim para ele, mas para ele a mala é o cachorro, é o desejo que ele tinha. Então ele transforma toda aquela realidade, né? E eu acho que isso, você como criança de rua, talvez até inconscientemente você se identifica muito com isso. Sim. Transformar situações ruins pela imaginação em situações que você consegue atenuar e trabalhar a criança. Porque é a única alternativa, né, que se tem. A gente não tem mais nada para se apegar, né? A precariedade é tão grande que a gente acaba se apegando nas mínimas coisas, né? Como o Abu numa mala velha que transforma numa cachorra, né? Ou outras coisas. Gente, eu queria que vocês falassem de horário do espetáculo, aonde ele está, aonde eu posso encontrar nas redes sociais, tudo do espetáculo, por favor. Só queria pontuar uma coisa rapidinho, mas é rápido mesmo. Você falou, né, de onde que o Johnny tira essa vivência para compor o Abu. Eu, como autora, eu acho que isso vale para mim como experiência de autora, mas para outras pessoas também, para criar essa empatia com o Abu, né? A gente tem no Brasil uma parcela da população que é de imigrantes, né? A gente tem aí essa raiz de portugueses, de japoneses, né? Em cada bairro tem também, né? E tem essa parcela de imigrantes nordestinos, por exemplo, que vieram em massa também para São Paulo e vem ainda, né? Com essa esperança de São Paulo. Então, acho que é esse momento que a gente cria uma fricção, assim, de olhar para o espetáculo e se colocar no lugar dele. Assim, quantos processos também de migração ou imigração que eu passei ou a minha família passou para eu chegar nesse lugar, né? Então, eu vejo pessoas que vão assistir ao espetáculo que falam, olha, eu me lembrei do meu pai que também veio, né, para São Paulo sem nada. Ou mesmo, né, eu como autora, eu sou baiana, mas vivo aqui em São Paulo desde criança. Sim, né? O meu pai é português e vive em São Paulo desde os 18 anos de idade, né? Então, se colocar nesse lugar do refugiado. Eu já passei por um processo de sair de um outro estado, chegar para São Paulo, né? Os nossos ancestrais saíram de África e passaram por esse processo, não por vontade própria, mas, enfim, passaram por esse processo de estar num outro lugar. Então, o espetáculo também é um jeito e uma tentativa de criar essa empatia, né? Porque esse preconceito com pessoas refugiadas, se você tem na sua raiz, na sua família também, ou na sua, experiências de migração e imigração. Johnny, o espetáculo está onde? Que horário? Enfim. Sim. O espetáculo Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus está em cartaz no Sesc Bom Retiro até dia 16 de junho, todos os domingos, ao meio-dia. É totalmente gratuito para crianças de 12 anos. Até 12, né? Até 12 anos, isso. E estamos lá, até o dia 16 ao meio-dia. Passamos pelo Sesc Belenzinho. Estamos agora no Bom Retiro e vamos rodar através do prêmio que ganhamos, que é a 8ª edição do Prêmio Zé Renato. Vamos rodar as periferias, vamos passar por fábricas de cultura, céus. O foco é passar pela periferia e sentir como é que esse espetáculo acontece também com crianças periféricas que não têm essa cultura do teatro, não têm essa cultura de assistir uma peça de teatro e, além do mais, assistir uma peça de teatro sobre a realidade delas. Então vai ser um outro processo, vai ser outro espetáculo completamente diferente, outra jornada. Passaremos por periferias e aí terminaremos num teatro, no teatro municipal, que faremos 8 apresentações sábados e domingos. Algumas coisas estão sendo confirmadas, então quem quiser acompanhar as apresentações é só entrar no Instagram ou no Facebook do coletivo O Bonde. Estaremos lá, a gente divulga todas as coisas do espetáculo lá, todas as reverberações do público por lá. Então, não, se mas quiser vocês vão contar aqui, porque quando chegar depois da periferia, nós vamos voltar aqui nessa fala, porque aí é uma outra fala. Na verdade, como você está falando. Mas acabou o tempo e eu preciso fazer a pergunta do programa para os dois. Ação local gera ecos no global. Maria Chu, quais são os seus ecos? Meu eco é o diálogo com o outro, o não ao preconceito, não ao racismo, né? E levantar essa bandeira do migrante, do imigrante e da criança negra.
Johnny, quais são os seus ecos? Meu eco é a reparação histórica e o equilíbrio das diferenças, que a gente possa, num dia, numa talvez utopia, lidar com as diferenças e sermos todos iguais, nem brancos nem negros, pessoas e seres humanos. Esse é meu eco. E com esses ecos, na qual nós estamos trazendo a fala da criança, porque a criança é inocente, sim, e pura, nós vamos finalizando os nossos ecos do meio com os nossos diálogos em prosas e em versos. E hoje, cantando um pouquinho, mas pedindo para as crianças cantarem. Cantam crianças, falam palavras que o mundo quer ouvir. Dizem as coisas que nesse mundo vamos construir. Cantam cantigas, cantam histórias do mundo dali. Façam um mundo novo, agora. Façam um mundo novo, agora. Tudo é preciso. Agora, deixa um pouco a internet. Agora, venha sonhar, venha brincar, venha sorrir. Agora. E fazendo um mundo novo, com toda essa criançada, os abus, né? Todos os nossos abus, nós vamos finalizando os nossos ecos no meio, agradecendo demais a Maria Chu e ao Johnny por estarem aqui, e não só eles, mas todo o coletivo bom de todos os nossos Axus que estão, abus que estão dentro de nós. Muito obrigada a todos, a nossa equipe técnica, aos nossos apoiadores e a você, internauta, que esteve até agora conosco acompanhando o nosso programa. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá! Termina aqui Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos. O programa Ecos do Meio é apresentado às segundas às 10 horas, com reapresentações às terças às 9 da noite e às quartas às 2 da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.